Com a palavra, a deputada Gleice Jane. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas deputados, deputadas que estão também online, público presente. Eu venho, público presente e também público que nos assiste, eu venho aqui hoje para falar de dois assuntos. O primeiro, quero apresentar aqui um projeto de lei. Nós estamos na Semana do Dia das Mães e a gente tem feito um trabalho de ouvir essas mães durante essa semana. Eu fiz um trabalho de escuta das mães, estou fazendo durante esse mês, e ouvindo um pouco quais são as demandas da política pública para atender as mães. E, em especial, uma delas, nós estamos apresentando aqui um projeto de lei para que assegure o atendimento educacional diferenciado às mães, gestantes e lactantes e a adotantes no período inicial da adoção. Esse é um projeto específico para as mães estudantes. Vou fazer aqui a leitura dele. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul decreta: fica assegurado o direito a atendimento educacional diferenciado, conforme dispuser o poder público e regulamento às estudantes de todos os níveis e modalidades de educação que tornarem-se mães, gestantes e lactantes, adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção de crianças ou adolescentes. O regulamento de que trata o caput deste artigo deverá prever assistência em regime de exercícios domiciliares com acompanhamento da escola por, no mínimo, 180 dias, em qualquer momento, a partir do 8º mês de gestação ou da ocorrência do parto. A avaliação escolar que considere as adaptações pedagógicas necessárias e disponibilização dos materiais e recursos pedagógicos. Instrumentos para garantir condições mínimas de acesso aos serviços educacionais. Para que seja assegurado o direito à assistência pelo regime de exercícios domiciliares de que trata o caput deste artigo, a direção da instituição de ensino deverá ser notificada mediante qualquer meio de provas que ateste antes do parto, o tempo de gestação, após o parto, a ocorrência do parto, a adoção ou a obtenção de guardas judiciais para fins de adoção. As estudantes referidas no caput desse artigo, que estejam matriculadas em cursos com prazos de conclusão estabelecido em semestres letivos, poderão solicitar a suspensão de suas atividades acadêmicas por até 180 dias. E terão o direito de prorrogar o prazo de conclusão pela quantidade de semestres letivos correspondente ao período de suspensão a partir do 8º mês de gestação, da ocorrência do parto, da adoção ou da obtenção da guarda judiciais para fins de adoção. Em casos excepcionais, devidamente comprovados, poderão ser aumentados os períodos de suspensão das atividades acadêmicas e de prorrogação de conclusão de curso de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o período de assistência em regime de exercícios domiciliares antes e depois do parto. Em qualquer caso, é assegurado o direito à prestação de exames finais às estudantes que vierem a ter o direito à assistência em regime de exercícios domiciliares que trata o caput desse artigo. O direito ao regime de exercícios domiciliares deverá ser garantido nas atividades de pesquisa, extensão, monitoria e extraclasse, e deverão ser feitas, se necessário, adequações nos planos de trabalho dos projetos, assegurada a continuidade do recebimento das bolsas, nas hipóteses de atividade do ensino, monitoria, pesquisa ou extensão incompatíveis com o exercício domiciliar, tais como as atividades do campo, laboratoriais ou que apresentem riscos à gestação ou à lactação. Será garantida a suspensão do cronograma, asseguradas a continuidade do recebimento das bolsas e a prorrogação do seu prazo de durante, pelo menos, a suspensão do cronograma. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, e essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, esse é um projeto que a gente está apresentando aqui para as mães e estudantes das escolas de nível
médio e fundamental também, e também para as estudantes universitárias que estão dentro de todos os aspectos da educação. E venho aqui também, presidente, falar de um tema que foi apresentado, que nos surpreendeu durante essa semana, na realidade, na semana passada, sobre a apresentação de uma peça teatral de um grupo aqui de Campo Grande. Aqui em Campo Grande nós temos um grupo teatral chamado UBU. Esse grupo tem mais de 30 anos de exercício e de apresentações teatrais, e no ano de 2003, mais ou menos, há mais de 24 anos, eles criaram uma peça de teatro chamada A Moça da Cidade, e essa peça vem sendo apresentada no Estado, fora do Estado, ganhou prêmios em vários lugares, e fala a história de uma moça que morava próximo aqui de Campo Grande, no interior, numa cidadezinha pequena aqui próxima a Campo Grande, e que vem para a cidade de Campo Grande em meados do ano de 1950, e começa a contar toda a história e como era a vida de uma moça do interior, na cidade, que se apaixona, que vive todos os seus dramas da adolescência, fala de um amor de uma menina que ama um menino, mas de um outro menino que também ama ela, sabe, um triângulo amoroso, de João que amava Maria, que ama Pedro, que não ama ninguém, é um pouco dessa história apresentada, uma história muito bonita, romântica, uma comédia, porque mostra também todos os dramas da adolescência, e, ao final, um final surpreendente, um final que traz para a gente uma reflexão muito importante sobre as relações na adolescência, sobre as relações na juventude, de como que a gente pode e deve tratar as pessoas. Um final surpreendente, chocante e que faz a gente refletir e pensar muitas questões. Mas essa é uma história que acontece em 1950, de uma relação heterossexual e que foi questionada pelas redes sociais, porque o grupo traz no seu tema a palavra trans. E trans, nesse caso específico, vem de trânsito e de transformações. O grupo resolveu dar esse nome porque ele iria apresentar essa peça pelo interior do estado do Mato Grosso do Sul e principalmente na fronteira. Bom, pessoas desavisadas, desprovidas de conhecimento, começaram a fazer fake news, acusações sobre a peça, criaram um clima de tensão em alguns municípios, e esses municípios começaram a cancelar a peça. É importante lembrar que essa peça tem financiamento público. Ela foi financiada pelo FIC, que é o Financiamento de Incentivo à Cultura. E os prefeitos das cidades cancelaram, em 4 municípios, os prefeitos cancelaram as peças de teatro. O teatro era para ser apresentado para a população, e ele foi cancelado, baseado em fake news. Conversei com o grupo, assisti a peça, conversei com o grupo, e o grupo apresentou para a gente também que durante esse processo eles tiveram muito medo, porque lá no interior, em algumas cidades, houve muita ameaça às pessoas, os integrantes do grupo foram ameaçados por conta dessas fake news apresentadas, e isso traz para a gente uma reflexão e uma preocupação muito grande. Primeiro, sobre as fake news. A gente não pode pensar que o Estado e que as instituições estejam sendo pautadas por fake news. Uma prefeitura não pode cancelar um projeto que é financiado com recurso público, pautada numa fake news. Esse é o primeiro detalhe que me chamou a atenção. Por que as prefeituras cancelaram a peça, Mas, além disso também, além de provocar essas questões que estão relacionadas ao financiamento público, a gente também precisa refletir que isso faz parte de um processo de desvalorização da cultura e de desvalorização do artista. Porque, nesse caso em especial, os artistas foram ameaçados, tiveram medo de estar em alguns espaços. E
em algum momento, tiveram vontade de desistir de todas as apresentações e voltar a Campo Grande. Foram assistidos pela Secretaria de Cultura do Estado, que incentivaram eles a continuar seguindo com o espetáculo, e por ocasião de cancelamento em um dos municípios, estiverem Dourados, eu pude participar dessa apresentação e de uma peça linda, inclusive, que convido vocês a assistir, que vale muito a pena conhecer a peça, conhecer a apresentação teatral. Mas nós também percebemos nisso, dentro dessas fake news, o que motivou a fake news é o ódio, o preconceito às pessoas trans. Porque, e se fosse realmente sobre uma peça que discutisse a pauta LGBT? Qual seria o problema de pessoas participarem e assistirem uma peça como essa? Pela Constituição, não teria qualquer impedimento. Pelas nossas legislações, aliás, o que nós precisamos questionar é justamente o preconceito e a transfobia apresentada nesse processo. E também a ausência de inteligência institucional que não observa esses preconceitos, né, e esse crime de ódio apresentado em toda essa política. Bom, por fim, a gente viu a peça sendo cancelada em vários municípios. Nós estamos questionando também esses municípios sobre como se deu esse processo, como é que se cancela essas peças, né, como é que desvaloriza a cultura nesse nível. Também precisamos refletir sobre o preconceito apresentado nesse momento. E nós hoje estamos apresentando aqui uma moção de apoio ao grupo, porque o grupo se sentiu bastante penalizado, bastante sensibilizado, e só não desistiu totalmente desse trabalho. Foi muito assustador para o grupo todas essas reações, né, porque algumas pessoas deram esse suporte. Então, hoje nós estamos aqui apresentando também uma moção de apoio ao grupo, né, para que a gente continue incentivando a cultura, incentivando a arte. Então, é isso que eu tinha aqui para dizer, e muito obrigada.